Velho cinto de segurança. Estamos a caminho dos lugares mais bizarros do nosso universo, e você verá os fenômenos mais misteriosos que poucas pessoas já viram antes. Recentemente, os astrônomos descobriram que o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, pode estar vazando. Por que isso é uma mudança importante? Porque pode significar que esse buraco negro, chamado Sagitário A, cuja massa é 4,1 milhões de vezes a massa do nosso Sol, não é um gigante adormecido como se pensava anteriormente. Ainda pode estar ativo. E o vazamento registrado pelos cientistas pode ser o buraco soluçando enquanto engole nuvens de gás. Isso acontece comigo de vez em quando. Durante a pesquisa, a equipe de astrônomos usou o telescópio espacial Hubble. Assim, identificaram um jato que parecia de um maçarico. Estava indo em direção às nuvens de hidrogênio no centro da nossa galáxia. O jato parecia expelir gás como uma mangueira direcionada para uma pilha de areia. Isso parece ocorrer seguidamente perto de outros buracos negros ativos, cercados por material atraído por sua imensa atração gravitacional. Parte desse material é puxada para o buraco negro, mas uma pequena quantidade dele é expulsa para fora por poderosos campos magnéticos. A pesquisa sugere que quando uma nuvem de gás gigante se aproxima demais do nosso buraco negro supermassivo, ela é engolida, e então o buraco vomita pequenos jatos de matéria. As bolhas de Fermi podem ser o resultado de indigestões que ocorreram há cerca de 2 a 4 milhões de anos. Mas recentemente os cientistas encontraram outra bolha gigante brilhante de gás quente. Ela se alinhou com o jato que se estende por 35 anos-luz ou mais a partir do buraco negro supermassivo. Os astrônomos suspeitam que o jato poderia ter ido de encontro com essa bolha de gás e a inflado. Agora vamos visitar alguns outros lugares de tirar o fôlego em nosso universo. Mas tenha muito cuidado, alguns deles são extremamente perigosos. Como essa estrela de nêutrons rotativa chamada Pulsar Viúva Negra. Assim como a sua aranha homônima, ela está engolindo a sua parceira, uma estrela anã marrom leve. Quanto mais material esse pulsar consome, mais lentamente gira. A energia que a estrela de nêutrons está perdendo no processo faz com que a estrela companheira diminua. Se existir, a pasta nuclear é o material mais forte de todo o universo. Formada a partir das sobras de estrelas extintas, esta substância é espremida em emaranhados de material semelhante a um espaguete. Pode quebrar, mas somente se você aplicar 10 bilhões de vezes a pressão necessária para quebrar o aço. Que tal visitar um planeta onde chove vidro? Acho melhor não. Este exoplaneta azul brilhante parece pacífico e até um pouco familiar. Um tanto semelhante à Terra, você não acha? Mas essa aparência bonita esconde a natureza aterrorizante do planeta. Os ventos sopram a 8.700 km por hora em sua superfície, o que é 7 vezes a velocidade do som. Mas isso não é o pior. Chove vidro, lateralmente, neste mundo alienígena escaldante e quente. Tsunamis solares são um fenômeno solar apelidado de eventos terminais. Eles ocorrem no equador do Sol. Colisões de campo magnético desastrosas parecem causar enormes tsunamis gêmeos de plasma que atravessam a superfície da estrela, movendo-se a uma velocidade de 305 metros por segundo. Eles podem durar semanas e acontecer a cada década ou mais. Olhe para este corpo espacial. Seu apelido é Hyperion Elétrica. Esta lua de Saturno é uma das luas de aparência mais bizarra do sistema solar. Mas muito além de uma aparência estranha, esta rocha em forma de pedra pómez com inúmeras crateras também é carregada com eletricidade estática, e ela flui para o espaço sideral. Olhe para isso, um planeta interestelar com auroras. Perdidos no espaço e à deriva através de galáxias, planetas interestelares foram ejetados de suas estrelas-mãe. Mas um deles, a 200 anos-luz de distância da Terra, é diferente dos outros. É um objeto do tamanho de um planeta com um campo magnético 200 vezes mais forte do que o de Júpiter. Este campo é tão poderoso que gera auroras piscando na atmosfera do planeta. Fique longe dos buracos negros. Eu realmente preciso te avisar? Sim, eles são um dos objetos mais perigosos do universo. Mas e quanto a mini buracos negros? Ao contrário de seus enormes irmãos, os hipotéticos mini buracos negros podem ser realmente minúsculos, não maiores que um átomo. Mesmo assim, apenas uma dessas coisas minúsculas teria a massa de 1000 sedãs. Uma teoria afirma que vários micro-buracos negros poderiam ter sido criados logo após o Big Bang e o início do universo.
Alguns cientistas chegam a afirmar que alguns mini buracos negros passam pelo nosso planeta todos os dias. Ah, aposto que você vai gostar da nossa próxima parada, um planeta de gelo em chamas. O exoplaneta distante do tamanho de Netuno, Gliese 436b, é um paradoxo, pois é feito de gelo quente escaldante. O planeta realiza uma órbita completa em torno da anã vermelha Gliese 436 em apenas 2 dias. Isso significa que está viajando muito perto de sua estrela-mãe. Essa pode ser a razão pela qual suas temperaturas raramente caem abaixo de 427 graus Celsius. Pode ter algo ainda mais estranho? O planeta abriga enormes volumes de gelo de água conhecido como gelo X, que permanece sólido apesar das temperaturas escaldantes. Se você ama joias, este próximo planeta é para você. Um planeta de diamantes. A cerca de 4.000 anos-luz de distância da Terra, existe um planeta que parece ser um enorme diamante. O planeta é mais denso do que qualquer outro descoberto até agora e consiste principalmente em carbono. É tão denso que os astrônomos acreditam que esse carbono pode ser cristalino. Isso, por sua vez, pode significar que pelo menos alguma parte do planeta é diamante. Luas orbitando outras luas podem existir, ou não. Os astrônomos ainda não entraram em acordo. Planetas orbitam estrelas e luas orbitam planetas. Então, por que não pode haver lua com lua? Mas, infelizmente, não. Pesquisadores afirmam que lua orbitando lua pode sim existir. Mas a lua hospedeira tem que ser massiva o suficiente e a outra pequena o suficiente, e deve haver um amplo abismo entre elas e o planeta anfitrião. Agora vou levá-lo para a galáxia fóssil viva. DGSAT I é tão grande quanto a Via Láctea, mas é quase invisível porque suas estrelas estão espalhadas de forma incrivelmente esparsa. Mas o que a torna única é que ela está sozinha, ao contrário de outras galáxias desse tipo. Isso pode significar que a DGSAT I foi formada em uma era diferente, provavelmente apenas 1 bilhão de anos após o Big Bang. Se for verdade, ela é um verdadeiro fóssil vivo. Agora você não conseguirá ver o próximo fenômeno espacial. Tudo porque a luz infravermelha não é visível ao olho humano. E o fenômeno de que estou falando é um fluxo infravermelho do espaço. Estrelas de nêutrons são núcleos colapsados ultradensos de estrelas gigantes. Elas geralmente emitem raios X ou ondas de rádio. Mas em 2018, os astrônomos descobriram um fluxo estranho de luz infravermelha. Parecia estar vindo de uma estrela de nêutrons a 800 anos-luz de distância do nosso planeta. Este sinal provavelmente foi gerado por um disco de poeira ao redor da estrela, mas essa teoria ainda não foi comprovada. Atrás da órbita de Netuno está o misterioso cinturão de Kuiper, cheio de enormes objetos gelados. O mais curioso sobre essa formação espacial, no entanto, é que os cientistas não conseguem explicar o padrão de seu movimento. A única explicação que eles têm é que Netuno pode estar escondendo da nossa vista um planeta enorme, o qual já tem o nome de Planeta 9, e tudo o que temos a fazer é esperar até que sua existência seja confirmada. Ou não. Vamos visitar a nossa estrela. Mas precisamos ter cuidado para não chegar muito perto, porque a atmosfera do Sol é mais quente do que a superfície da estrela. Enquanto na superfície as temperaturas atingem 5.500 graus Celsius, a atmosfera superior chega a milhões de graus. Os cientistas suspeitam que explosões de calor do Sol podem ter algo a ver com esse fenômeno. A Via Láctea é um dos maiores mistérios que existem, literalmente. É difícil descobrir a dimensão da nossa galáxia, e um dos principais motivos é porque vivemos nela. Pense nisso como caminhar por um shopping. Você sabe dizer que ele é grande, mas não tem certeza até que realmente tenha uma visão aérea. A Via Láctea consiste em bilhões de estrelas distantes que parecem um feixe de luzes ao longe. Então basta medir a distância entre essas estrelas e pronto. Aí está a resposta. Não exatamente. Posso ter esquecido de mencionar as nuvens opacas de poeira bloqueando a visão. Alguns cientistas foram teimosos o suficiente para executar modelos de computador de como as galáxias se formam e evoluem. Existe um halo em torno de nossa galáxia. Então, os pesquisadores queriam ver se havia algum tipo de beco sem saída nela. Eles descobriram que ela se espalha por 100.000 anos-luz de distância de seu centro. Provavelmente, significa que tem cerca de 200.000 anos-luz de diâmetro. O problema com essa estimativa é que os halos não tendem a ter uma borda final, pois simplesmente desaparecem. É como apontar uma lanterna e tentar ver precisamente onde a luz termina.
Em 2013, o telescópio espacial Hubble capturou uma imagem de algo a 25 milhões de anos-luz de distância. Descobriu-se que era uma galáxia espiral, mais tarde chamada de ESO 373/8, com pelo menos 7 outras galáxias vizinhas. E esta é fina como uma panqueca muito brilhante. O equipamento também tirou uma foto de outro aglomerado de galáxias a 65 milhões de anos-luz de distância, chamado de IC 335. Esta é outra gloriosa panqueca brilhante, flutuando na imensidão do espaço. As imagens não são as mais precisas. É difícil dizer exatamente para o que se está olhando. Essas galáxias de disco têm muitas nuvens de poeira que podem se estender por centenas de anos-luz de diâmetro e se localizam principalmente perto dos centros das galáxias e são invisíveis na luz normal, mas podem ser detectadas com a ajuda de um filtro azul. De qualquer forma, a IC 335 é um disco oval com enormes nuvens de gás e poeira. Isso significa que estrelas aparecem constantemente ali, mas nem todas as galáxias as produzem. Cada uma nasce com uma bola gigante de gás em rotação lenta que está continuamente entrando em colapso sobre si mesma. À medida que começa a girar cada vez mais rápido, o formato de panqueca surge. Oh, me passe a calda, por favor. É como virar a massa de pizza no ar, depois de fazê-la em forma de círculo. A cobertura são as estrelas e o molho são as nuvens de poeira e gás. Você também está ficando com fome? Algumas galáxias podem perder o gás e a poeira caso se tornem parte de um aglomerado. Então, todas essas mini-galáxias orbitam o centro de massa comum, com gás separando-as. Quando uma de disco passa por elas, como um trem em alta velocidade, a pressão pode soprar para longe a poeira e o gás. De longe, parece que se está olhando para um DVD que já vai tocar. Mas, se você viajasse milhões de anos-luz para observar mais de perto, veria um disco escuro cheio de estrelas. Nem daria para dizer que se está dentro dela. Você também veria uma bolha de poeira brilhante deixada pelas gigantes vermelhas no meio da galáxia. Estas são estrelas massivas e muito brilhantes com baixas temperaturas de superfície. Mas as imagens dessas galáxias não nos mostram realmente suas cores reais. As câmeras criam alguns desses tons para que não seja preciso olhar para algo difuso ou granulado. As pessoas não sabem realmente as cores reais das que estão distantes. A nossa tem muito gás dentro, assim como eu. Então, não precisamos esperar que nossa casa diminua tão cedo. Na verdade, a Via Láctea ainda produz novas estrelas, cerca de 7 por ano. Mas algumas galáxias desaparecem quando não podem mais criar estrelas. Na indústria, chamam isso de estrangulamento, que acontece quando as galáxias ficam sem gás. O que significa que não há mais material novo que possa ser usado para produzir estrelas. Gás e poeira não são as únicas coisas que podem se encontrar em uma galáxia. Assim como um mágico tirando um coelho, flores e outras coisas de sua cartola mágica, cada uma tem outras surpresas, como planetas, aquelas bolas de matéria girando em torno de si mesmas e de outras coisas. Bem, tecnicamente, eles estão longe de ser perfeitamente redondos, mas também não são planos como as galáxias espirais. Isso acontece principalmente por causa da gravidade, cuja força é tamanha que um deles puxa tudo em direção ao seu centro, tomando a forma de uma esfera. No processo, todas as arestas e qualquer outra coisa que possa se destacar são suavizadas. Mas quanto menor um corpo espacial, menos redondo é. Pegue um cometa. Nem sempre sua superfície é lisa. Ele é pequeno e, portanto, tem bordas acidentadas e pontiagudas. Dado o tamanho da Terra, é seguro dizer que a gravidade é forte aqui em comparação com a da Lua ou de qualquer objeto espacial de tamanho menor. E por causa da rotação constante, o nosso mundo tem um calombo. Esse cabo de guerra entre a gravidade puxando para dentro e a rotação não permite que a Terra seja uma esfera perfeita. Além disso, ela está inclinada. Essa falha de design é responsável pelas estações que temos. Essa inclinação pode acontecer porque milhões de anos depois que o nosso mundo se formou, provavelmente colidiu com um protoplaneta, que é um grande corpo espacial se transformando em um planeta. Vênus é único porque gira para trás em comparação com o resto de seus pares. Se você estivesse nele, que é o mais quente do nosso sistema solar, veria o Sol nascer no oeste e se pôr no leste. Mas teria que chegar a tempo para observar esse fenômeno. Um dia ali dura mais de 240 dias terrestres. Por muito tempo, os cientistas acreditaram que a forte atração do Sol sobre Vênus era responsável pelo dia tão longo. Mas uma nova teoria afirma que ele costumava girar como a Terra e os demais planetas. Mas em um ponto apenas virou seu eixo 180 graus. Isso não significa que parou de repente no meio da rotação e começou a se mover para trás. Uma hipótese sugere que um grande cometa ou objeto o atingiu no passado.
Isso pode ter feito com que mudasse a direção da sua rotação, mas muitos estudiosos duvidam dessa teoria. Se você observar a Lua por algum tempo, poderá perceber que encara a mesma face todas as noites. A verdade é que ela gira, mas muito lentamente. Nosso satélite natural leva 27 dias terrestres para girar em torno do próprio eixo. Além disso, faz isso na mesma proporção que orbita a Terra. O lado que sempre vemos é chamado de lado próximo da Lua. E o que não está voltado para nós é, você adivinhou, o oposto. E também tem o apelido de lado oculto da Lua. O eixo de rotação de Urano é de 98 graus em relação ao plano do Sistema Solar, o que basicamente significa que gira de lado. Por um tempo, os cientistas acreditaram que um grande objeto incandescente pelo espaço atingiu Urano, fazendo-o inclinar-se. Mas aqui está um problema. As luas dele são cobertas de gelo. Uma colisão tão poderosa que fez o planeta tombar teria resultado na interrupção do movimento e da posição delas. Mas elas parecem relativamente intocadas, e todo o gelo que as cobre ainda está intacto. Qualquer grande mudança com Urano teria gerado energia suficiente para derreter o gelo. Outra razão para sua estranha posição pode estar relacionada aos seus anéis. Sim, como os de Saturno, só que mais leves e mais fracos. Os de Saturno são em sua maioria bilhões de pedaços de gelo e rocha flutuando em órbita. Algumas partículas podem ser do tamanho de uma pedrinha, enquanto outras chegam a atingir o tamanho de uma casa. Uau! Há ainda partículas que são cometas fragmentados, asteroides e luas dilaceradas pela gravidade. Se você observar os anéis de longe, eles se parecem com listras coloridas feitas de milhares de listras diferentes. Mas, na verdade, existem apenas 8 camadas de anéis. Urano pode ter tido anéis tão incríveis quanto os de Saturno, cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás. O equilíbrio entre a gravidade deste e seus anéis pode ser responsável por manter o planeta em pé para que ele não se incline. Se Urano tivesse os mesmos anéis, eles poderiam evitar que o planeta tombasse. A maneira de resolver o problema dessa inclinação pode ser obter seus anéis de volta, que o ajudariam a manter o equilíbrio. Por outro lado, gostamos do jeito que está. Betelgeuse, uma supergigante vermelha. Essa bola de plasma fervente é uma das maiores estrelas da nossa galáxia e uma das mais brilhantes. É cerca de 500 vezes maior que o Sol, mas está pulsando, aumentando e diminuindo. No seu auge, torna-se 800 vezes maior que o seu tamanho médio. Se ela fosse um balde, acomodaria cerca de 300 milhões de sóis, mesmo que seu peso seja apenas 17 vezes maior. E aqui, a cerca de 500 anos-luz de distância, está a Terra. Lançamos a nossa nave espacial mais rápida que a luz e partimos em nossa jornada para Betelgeuse. Alguns segundos e já viajamos 390 mil quilômetros. Agora estamos perto da Lua. São 9 viagens e meia ao redor da Terra. Um foguete espacial tradicional levaria 3 dias para chegar aqui. Estamos perto de Marte agora. O voo para o planeta vermelho geralmente leva cerca de 7 meses. Vários rovers estão trabalhando aqui agora. Assim como o primeiro drone voador, o Ingenuity. A superfície marciana é 3 vezes menor que a terrestre. O planeta também é 10 vezes mais leve. As pessoas esperam construir uma colônia humana aqui em breve. Pouco depois de lá, temos que nos esquivar constantemente das rochas espaciais. Este é o cinturão de asteroides. Contém detritos e objetos espaciais de diferentes tamanhos e formas. O maior deles é Ceres. Sua superfície é um pouco maior que a área da Argentina e seu peso é de cerca de 1% da Lua. O peso total de todo o cinturão de asteroides é 25 vezes menor que o da Lua. Em seguida, passamos pelos gigantes gasosos Júpiter e Saturno, os maiores planetas do Sistema Solar. Também são os mais pesados, mesmo que não tenham uma superfície sólida. Então passamos por Urano e Netuno. Eles são chamados de gigantes do gelo. E bem no limite do Sistema Solar vemos Plutão, já considerado um planeta, mas agora nem está nessa lista. Depois disso, estamos a 7 bilhões de quilômetros de distância da nossa casa. A sonda espacial New Horizons levou cerca de 9 anos para chegar aqui. Aperte o cinto, estamos acelerando e passando pelo cinturão de Kuiper. Há muitos asteroides e blocos de gelo aqui. Esses são alguns dos materiais de construção mais antigos do nosso Sistema Solar. Bilhões de anos atrás, nosso mundo inteiro parecia uma nuvem desses asteroides. Estamos viajando pelo espaço escuro e alcançando o limite do Sistema Solar, a heliosfera. Todo esse tempo, estamos nos movendo com o vento solar, mas agora ele começa a desacelerar. Colide com o vento interestelar e esquenta. É chamado de choque de terminação.
A sonda espacial Voyager 1 chegou a esse ponto em dezembro de 2004. Estamos nos mudando para a região onde a heliosfera termina e o espaço interestelar começa. Trata-se da heliopausa. Em 2012, a Voyager cruzou esse limite e se tornou o primeiro objeto feito pelo homem no espaço interestelar. Mas a mensagem da Voyager relatando esse evento veio à Terra quase um ano depois por causa da enorme distância. Levou 35 anos para a Voyager 1 viajar até aqui. E aqui está ela. A sonda é tão longa quanto um carro e tem o mesmo peso que 2 motocicletas. Você percebe uma placa de ouro no casco dela? É uma mensagem da humanidade para civilizações em potencial por aí. Tem fotos das paisagens da Terra, gravações da fala humana e nosso DNA. A partir de 2021, a Voyager vai estar em funcionamento por 43 anos. A sonda viajou 22 bilhões e meio de quilômetros. Isso equivale a 152 distâncias Terra-Sol. E ainda está percorrendo o espaço a 61 mil quilômetros por hora. Ainda estamos nos aproximando da estrela mais próxima do nosso Sistema Solar. É a Próxima Centauri. Estamos tão longe de casa que até mesmo a luz precisa de mais de 4 anos para percorrer essa distância. Se usássemos um foguete tradicional, a viagem levaria 73 mil anos. A razão pela qual queríamos chegar aqui foi por causa de um planeta semelhante à Terra, chamado Próxima Centauri b. É 10% maior que a Terra e um pouco mais pesado. Encontra-se na zona habitável de sua estrela hospedeira. Isso significa que a água pode existir no planeta em seu estado líquido e que a vida pode se formar aqui. Mas a própria estrela, ocasionalmente, produz erupções. Recentemente, seu brilho aumentou quase 1000 vezes. Durante esse tempo, emitia tanta radiação que, mesmo que houvesse algumas formas de vida no planeta, elas provavelmente deixariam de existir. Estamos agora a mais de 8 anos-luz da Terra. A estrela mais brilhante do nosso céu noturno é Sirius. É tão brilhante que você pode vê-la mesmo durante o dia. Mas, na verdade, existem 2 delas, Sirius A e B. Elas orbitam em torno de um centro de gravidade comum e estão se movendo em direção ao nosso Sistema Solar a quase 8 km por segundo. Isso é o mesmo que a velocidade máxima de um supercarro topo de linha na Terra. Pode colocar os pés no chão. Chegamos a um planeta potencialmente habitável a 39 anos-luz da Terra. TRAPPIST-1d. Sua estrela hospedeira é uma anã branca. Ela é fria e 10 vezes menor e mais leve que o Sol. Tem 7 planetas ao seu redor, mas TRAPPIST-1d é o mais semelhante à Terra. É apenas 30% menor e 3 vezes mais leve. Mas tem uma superfície rochosa e temperatura de 9 graus. Você se sentiria confortável aqui usando uma jaqueta. Pode ter uma atmosfera, montanhas, mares e oceanos. O que significa que o planeta pode ser adequado para uma colônia humana. Mas levaria cerca de 677 mil anos para chegar aqui usando foguetes tradicionais. E aqui está o nosso objetivo final, Betelgeuse. Levaria quase 8,7 milhões de anos para viajar da Terra para cá em uma nave espacial atual. Essa estrela é tão grande que nossa nave parece um grão de areia em uma praia gigante. Temos que voltar no tempo para descobrir o que aconteceu com ela. Primeiro havia uma bela nebulosa, ou seja, uma nuvem de poeira e detritos espaciais multicoloridos. Então, começou a encolher sob seu próprio peso. No núcleo da nebulosa, uma reação nuclear começou. Bum! E a estrela nasceu. No começo, Betelgeuse era muito grande e quente, mas não se expandiu e permaneceu estável. Vamos olhar no coração dela. As reações nucleares no núcleo criam muito calor e energia. Essa energia produziu a força que empurra as paredes da estrela por dentro e faz com que ela se expanda, mas ao mesmo tempo é muito pesada. É por isso que a gravidade a empurra por fora. Se essas 2 forças estiverem equilibradas, a estrela permanecerá estável. Mas com o passar do tempo, ela fica sem combustível, hélio e hidrogênio. É quando os elementos mais pesados no núcleo se juntam à reação nuclear. Ao queimarem, liberam mais energia e calor do que a gravidade pode suportar. E a estrela começaria a se expandir. É isso que está acontecendo com Betelgeuse agora. Já é tão grande que, se você colocá-la no centro do nosso Sistema Solar, seus limites encostariam no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. E continuará a se expandir até esgotar completamente seu combustível. Então a gravidade vencerá. A estrela encolherá de tamanho e, em seguida, uma enorme explosão acontecerá.
A explosão de supernova será tão ofuscante que Betelgeuse brilhará mais do que a Lua no céu noturno. Felizmente, a Terra está muito longe para que essa explosão cause qualquer dano às pessoas. Um forte fluxo de matéria que será injetado do local da explosão não chegará ao Sistema Solar até 6 milhões de anos depois. Ainda assim, o vento solar interromperá esse fluxo. Então estaremos seguros. É provável que Betelgeuse exploda a qualquer momento nos próximos 10 mil anos. Mas alguns cientistas dizem que isso não acontecerá nos próximos 100 milênios. De volta ao momento antes da explosão da Betelgeuse. Pode haver outro cenário, mais interessante. A gravidade pode comprimir o núcleo maciço da estrela com tanta força que um buraco negro aparecerá em seu lugar. Buracos negros são os objetos mais pesados do universo. Eles têm uma força gravitacional incrível. Mesmo a luz não consegue escapar da armadilha gravitacional deles. O da Betelgeuse começará a se alimentar da poeira cósmica e o que resta da estrela. Todos esses detritos e luz de outras estrelas ficarão congelados perto do horizonte de eventos do crescente buraco negro. Pela primeira vez na história, poderemos assistir ao nascimento desse objeto misterioso. Mas na realidade, Betelgeuse é muito leve para se tornar um buraco negro. Muito provavelmente, após a explosão, ela se transformará em uma anã branca, que desaparecerá gradualmente até se tornar invisível.